Nós vamos estar lendo no primeiro livro de Reis, capítulo 18 e o versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Nesse momento nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo a Deus para nos dar a orientação do seu Espírito e a manifestação da sua palavra sobre as nossas vidas. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha sobre as nossas vidas com a tua graça, manifeste sobre nós a tua misericórdia, o favor do Senhor e a tua bondade. Eu quero bendizer o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, por tua palavra e pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na tua presença nesta oportunidade, no precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que eu li nos conta um relato de um momento da nação de Israel. O que acontece? Nesta época, quem reinava sobre o povo de Israel era um rei por nome de Acabe. Esse rei se associou com uma mulher por nome de Jezabel. Essa mulher introduziu no meio do povo de Israel, no meio da nação de Israel, dois deuses caldeus, um por nome de Baal e uma deusa por nome de Azerá. Por causa da influência de Jezabel, foram constituídos 400 profetas para Baal e 450 profetas para Azerá. Foi a época mais negra da espiritualidade da nação de Israel. O povo se distanciou grandemente da presença de Deus. Jezabel administrava política e religiosamente, influenciando Acabe nas decisões, a ponto de mandar matar os profetas do Senhor. E um dia, Elias chama o rei Acabe e convoca a nação de Israel para uma palavra no Monte Carmelo. E é interessante que todo o povo se apresentou, muita gente, toda a nação. E Elias lançou um desafio contra os profetas de Baal. Ele disse assim: nós vamos fazer 2 altares, eu vou fazer um altar, mas vocês podem começar primeiro, que vocês são muitos, e eu vou fazer um altar. Eu vou fazer um altar ao nome do Senhor, e vocês fazem um altar ao nome dos seus deuses. E assim foi feito. E Elias disse o seguinte: o Deus que responder por fogo, com fogo no altar, esse será o Deus de Israel, esse é o Deus de verdade. E ele, no momento que ele estava fazendo o discurso, ministrando a sua palavra, ele disse o texto que eu li: até quando vocês, a nação de Israel, o povo judeu, o povo de Deus, vai continuar dividido entre 2 pensamentos? A palavra que eu quero ministrar para as nossas vidas hoje é que os tempos não mudaram. As nossas vidas, escute isso aqui para você entender. Nós, seres humanos, na nossa mente, escute, ninguém pode contemplar os seus pensamentos. Ninguém. Se o seu pensamento estiver dividido, ninguém vai saber, só você mesmo. Só eu que vou saber o que atravessa na minha mente. Mas aqui é o que eu quero ministrar para as nossas vidas nesta noite. Eu não conheço o pensamento de ninguém, e ninguém pode conhecer o meu pensamento, mas Deus pode. Esse é o problema. Que na verdade nós nos enganamos a
a nós mesmos, não Deus, porque Ele conhece a nossa vida. Esse que é o problema. Aí, queridos, a gente olha para as situações que nós enfrentamos ou que nós contemplamos ao longo das nossas vidas, pessoas que passam por adversidade, por luta, por prova, por sofrimento, por dor, por tragédia, e às vezes a gente fica com a compaixão na alma, porque compaixão é diferente de dó. É você sofrer junto com a pessoa. Ter dó é porque a pessoa é miserável. Acho que ninguém é digno de ter dó. Acho que a gente precisa ter compaixão, querer ajudar, resolver o problema. E o certo é que a gente olha ao longo da nossa vida, a gente vai encontrar pessoas assim. Agora, queridos, é o que eu quero mostrar dentro desse texto. Existem situações que são escolhas, que as pessoas escolhem. É que a pessoa toma uma decisão hoje e vai carregar dentro da sua vida um coração, um pensamento dividido ao longo da sua história. Isso que eu quero que você entenda. Um dia o resultado aparece, e não adianta querer mudar. É isso que a gente precisa entender quando se trata das coisas espirituais. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado. Escute, cuidado com o que a gente semear, cuidado com o que a gente fala, cuidado com as atitudes, cuidado com o caráter, porque aquilo que nós fizermos vai ter um resultado mais para frente, e não adianta querer mudar. E às vezes a gente pensa, não, depois quando chegar lá eu dou um jeitinho. E se não tiver jeito? E o interessante, irmãos, que quando Elias, o profeta, e se nós formos estudar a palavra de Deus, nós vamos entender que, segundo o povo judeu, Elias foi um dos maiores profetas que teve na nação de Israel. Ele e Samuel. Deus usou grandemente o profeta Elias, que orou e durante 3 anos e meio não choveu em Israel. E ele chega e propõe um desafio, fala assim, olha gente, até quando? Escute, todos nós, irmãos, você que está conectado comigo, um dia nós vamos chegar numa encruzilhada da nossa vida. Nós vamos chegar no momento que nós vamos ter que nos posicionar, de tomar uma decisão, e aí que eu quero que você entenda qual é a decisão que nós vamos tomar. E aqui eu preciso que a sua mente se abra, que o teu coração se abra, porque a decisão para o caminho errado é muito mais fácil do que para o caminho certo. Esse que é o problema, porque normalmente quando nós olhamos a decisão para poder ter um sucesso e uma segurança no futuro, ela é mais difícil, ela é mais complexa, é mais complicada, o preço é maior, a dificuldade é maior, a luta é maior, a prova é maior, tudo é maior, porque o resultado também é maior, o resultado também é melhor, o resultado também é bom. Então Elias chama o povo e fala assim, gente, até quando que vocês vão ficar com o pensamento dividido? Se vocês têm certeza que Baal é Deus, então segue ele. Se vocês têm certeza que o Senhor é Deus, então vamos seguir ele. E agora eu quero que você entenda aqui, para você entender a coragem desse moço. Era 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Azerá. Imagine para você ver. E sem contar que a nação de Israel, toda a nação de Israel, estava contaminada com os ensinamentos de Jezabel. Todo o povo judeu estava contaminado, inclusive o rei. Aí ele chama o povo e fala assim, olha, então eu vou fazer um altar e vocês, escute isso aqui, eu preciso que você entenda, em nome de Jesus. Queridos, não existe resposta de Deus sem altar. Esquece. Não tem jeito de você ter uma resposta do céu. Pastor, o que significa o altar? A primeira coisa que vem na mente da pessoa, de qualquer um, quando se fala em altar, chama santificação. Não tem jeito de você fazer um altar sem se dedicar um altar ao Senhor sem santificação. Não tem jeito. E a primeira coisa que o profeta Elias faz aqui, ele conserta o altar. E tem muita gente que está por aí, andando por aí, com o altar desconcertado, e quer que Deus responda.
com o altar quebrado e quer que Deus fala, com o altar sem sacrifício e quer que Deus responda. Deus não vai responder, querido. Todo altar precisa, primeiro, de santificação. Segundo, todo altar precisa de sacrifício. Não tem altar sem sacrifício, esqueça. Escuta, olhe para mim. Não tem vida com Deus sem renúncia. Não existe vida com Deus sem renúncia. Não existe vida com Deus sem abrir mão do eu, da minha vontade, desse pensamento dividido. Não tem. O problema é que a gente quer que Deus atenda às nossas necessidades dentro do nosso contexto. Queridos, esqueça. Ou é no contexto de Deus, ou não vai ser. Não adianta. A gente precisa entender isso. E quando o profeta chega, ele fala assim: olha, gente, ei, até quando vocês vão ficar com o pensamento dividido? Até quando vocês vão ficar com o coração dividido? Até quando que vocês vão olhar para Deus, olhar com um olho para Deus e com o outro para Baal? Com um olho para Deus e o outro para Azerá? Até quando? Para vocês terem uma ideia, porque eu não trouxe as imagens aqui, também não dá para te mostrar. É umas estátuas horríveis, o deus Baal e a deusa Azerá. É um ídolo de adoração. E agora aqui que eu quero que você entenda, queridos. O pensamento dividido da nação de Israel é porque eles tinham colocado ídolos em suas vidas. Pastor, mas eu sou crente, eu não faço isso. Você quer ver? Tem gente que coloca o dinheiro como ídolo. Tem gente que coloca a casa como ídolo, coloca o carro como ídolo. E aquilo, você quer ver? Pasme. Tem gente, irmão, que coloca a sua santidade pessoal como ídolo. Como é que faz? Então a gente tem gente que pensa que ser crente é brincar. E aí, você quer ver o tanto que isso é sério? Fala que Deus disse enquanto Deus não disse. Deus me falou que isso vai acontecer com a sua vida, você vai morrer, vai acontecer um acidente contigo. Um dia desse eu vivi uma situação dessa. Eu tive que correr atrás de uma irmã. Era 3 horas da manhã, eu andando aí na Maragarça atrás da irmã. Profetizaram para ela que ela ia morrer. Você vai morrer. E a mulher ficou desesperada. Eu tive que achar ela e falar para ela, ó, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Então tem coisa que... E aí sabe onde que vai atingir? Olha para mim. A mente. A mente da pessoa. E aí, quando se conhece... Escute isso aqui, querido, olha para mim. Quando se conhece pouco de Deus, as ameaças das circunstâncias roubam a sua paz. Pensa numa situação. Aí, não, mas pastor, e essa pandemia? Não, irmão. Agora mesmo eu vi uma reportagem, doutor Malafaia, de uma mulher de 104 anos que pegou Covid e sarou. E tem gente de 20 que pega e morre. Então quem continua determinando a situação é Deus, irmão. Do mesmo jeitinho, não mudou não. Aí, escute isso aqui. O diabo coloca coisa na sua mente, dizendo que, e vai escravizando os seus pensamentos, vai escravizando a nossa mente. Ele vai colocando seta, medo, pavor, pânico, derrota, fracasso. Daqui a pouco nós desistimos de viver. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Escute, chame por Deus na tua história, clame por Deus na tua vida, e Ele vai bradar, Ele vai ministrar sobre a sua alma. O problema, irmãos, que aqui, olha aqui, escute, uma pessoa vai colocando coisa na mente, vai aceitando situações, aceitando condições, coloca uma coisa, coloca outra, vem uma seta, e aí a pessoa vai acumulando aquilo na cabeça. Daqui a pouco, quem é Deus? Cadê minha fé? Cadê meu compromisso? Cadê meu ministério? Você quer ver o tanto que isso aqui é sério, irmão? Baal é uma entidade. Você sabe o que é isso? Azerá é uma entidade. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Eu vou te explicar. Demônio.
que as pessoas vão colocando. Escute, irmão, eu, Marcos, pastor Marcos, você, qualquer um de nós, fomos formados por Deus para adorar. Você foi formado por Deus para adorar. E se não conhecer o Deus verdadeiro, adora o falso, porque a nossa natureza é de adorador. A nossa natureza é de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor, de bendizer o nome do Senhor. E aí, se não conhece, porque existe inserido dentro do meu ser a natureza de adorador. E se eu não conhecer o Deus verdadeiro, eu adoro o Baal, eu adoro Azerá. E eu quero que você entenda: conheça o Deus verdadeiro, conheça Jesus, entenda o projeto de Deus para a sua vida, entenda o projeto de salvação que Deus tem com a sua vida, porque Deus vai fazer a diferença na sua história. Escute, preparar o altar, eu vou repetir para você: não existe altar sem santificação, e não tem altar sem sacrifício. Esqueça. E olha para mim, normalmente o sacrifício do altar é aquilo, preste atenção nisso aqui, que mais custa para mim. O sacrifício do altar é aquilo que mais custa para mim. Escute, não tenha medo de depositar aquilo que mais custa para você na presença de Deus. Não tenha medo. Não se preocupe, porque se você está depositando nos pés de quem pode resolver todas as circunstâncias da tua história, é Ele que pode fazer. Não tenha medo. Quando preparou o altar, escute isso aqui: os profetas de Baal e Azerá começaram a se retalhar, cortar os seus peitos com faca, para que o Baal respondia, para que Azerá respondesse. Isso aqui é muito complicado, irmão. Elias vai lá, escute, preste atenção, olhe para mim. Quem conhece Deus não tem pressa. Quem conhece Deus confia. Oh Deus, quem conhece Deus confia. Eu acredito que Elias estava cantando o hino da harpa cristã. Eu não sei qual que era, mas ele estava cantando o hino, preparando o sacrifício, cantando o hino lá, preparando, cortava, consertou as pedras. E agora tem um detalhe aqui, irmão: todo altar precisa rolar pedras. Não tem jeito, pastor, não tem jeito. Todo altar você precisa rolar pedras. Tem trabalho, não tem jeito, não tem jeito. Organizou, cantando um hino, organizando, colocou o sacrifício lá em ordem e tal, cantando um hino. Aí chamou dois serventes, duas pessoas que estavam lá, e falou assim: ó, escute isso aqui, preste atenção para você entender. Jogou 3 cântaros de água, cavou uma covinha em volta do altar e jogou 3 cântaros de água. Cada cântaro ele pega mais ou menos 32 litros de água. Queridos, preste atenção nisso aqui. Qual que é o oposto do fogo? Não é a água? Pois é, mas na palavra de Deus, dentro do contexto de Deus, não é. A água da palavra santifica a vida de quem vai sacrificar. Vós já estáis limpos pela água da palavra. Se você tem contato com essa palavra aqui, o fogo do Espírito fica facinho de pegar na tua vida. Facinho. Sabe aquele ardidozinho que dá lá dentro do seu coração, quando você começa a ler? É fogo do Espírito de Deus na sua vida. Sabe quando você ouve uma palavra que aí os teus olhos enchem de lágrima e você sente aquele negócio gostoso dentro? Fogo do Espírito. É isso. Quando você está andando pela rua e você começa a glorificar a Deus, e aí de repente o teu corpo arrepia e você chama por Deus, falou: Deus, fogo do Espírito. A água da palavra fica bem pertinho do fogo. Elias manda despejar 32 a 36 litros, cerca de 90 a 100 litros de água em cima do sacrifício. Jogou lá. Pode pegar a Bíblia. 40
segundos de oração. Você sabe por que Elias não estava com pressa? Por causa da confiança, querido, porque quando ele orasse, Deus responderia. Descansa, coloque a tua vida no altar, coloque as tuas coisas, a tua alma em ordem em cima do altar e clame por Deus. O fogo vem. Descanse. E diz a palavra do Senhor que o fogo desceu do céu, consumiu o altar, consumiu o sacrifício, consumiu o altar e lambeu a água que estava em volta do altar. Sabe por quê? Comunhão com os céus, queridos. Não se preocupe, descanse a tua alma. O tempo da bênção de Deus está próximo de alcançar a tua vida. Não se preocupa. Pastor, o problema é grande. Deus é maior. Ah não, mas a luta é difícil. Deus tem a solução. Pode descansar a tua vida. Não se preocupe. Deus tem milagre para o teu altar. Deus tem resposta para o teu altar. Deus tem resposta para o teu compromisso. Deus tem algo para fazer de extraordinário na tua vida. Você sabe por que aqui a Bíblia fala que foi o fogo que desceu sobre a água? É porque fala de coisas sobrenaturais. Quem vive com a vida no altar experimenta coisas sobrenaturais de Deus. Que tipo? A tua necessidade que vai dizer o sobrenatural de Deus para a tua vida. E às vezes, irmãos, a gente fica pensando, é bem verdade que nós não somos dignos não, mas Deus tem um apreço muito especial por sua vida. Muito. Você que está conectado comigo, Deus tem um plano especial com a sua história. Coloque a tua vida em cima do altar da santificação e descansa. Coisas sobrenaturais vão acontecer.